Amados irmãos, a paz do Senhor, aquele que vos fala é o pastor Leonardo Correia. Seja bem-vindo ao canal Mover Pentecostal, a palavra de Deus pregada com unção e poder. Eu já quero pedir a você que curta o nosso canal, compartilhe, comente e nos ajude aí a fortalecer o nosso canal e levar a palavra de Deus para os irmãos, tá bom? Quero convidar você para, junto conosco, meditarmos a palavra do Senhor. Iremos falar hoje um questionamento de um episódio que aconteceu no ministério de Jesus e que ele é muito discutido no meio dos calvinistas que defendem, a predestinação. Então eu gostaria de trazer uma meditação a respeito desse contexto e para isso eu vou usar 2 versículos na palavra de Deus para você entender e tirar essa ideia de predestinação da sua mente e passar a crer naquilo que realmente a palavra fala. O Salmo 41, verso 9 diz assim: até o meu amigo íntimo, em que confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Paralelo a esse, nós iremos ler o Salmo Mateus 26, do 14 ao 16, que diz assim: Judas Iscariotes foi até os principais e perguntou o que pagariam para ele entregar Jesus. Eles combinaram o preço de 30 moedas de prata e a partir daquele momento Judas passou a procurar uma oportunidade para traí-lo. Veja bem, meus amados irmãos, nós temos aqui uma profecia e temos o cumprimento dessa profecia. O salmo profético fala sobre a traição de um verdadeiro amigo, um amigo íntimo, que levantaria o calcanhar, que levantou o calcanhar contra o seu amigo. Esse salmo profético está trazendo à luz a passagem de Judas, que nós vemos agora em Mateus 26 e 14 em diante, vai atrás dos sumos sacerdotes e negocia o preço para atrair Jesus. Algumas pessoas já me perguntaram: Judas estava predestinado a atrair Jesus? Muitas vezes nós vemos Jesus falando: Pai, nenhum deles se perdeu, senão aquele, que teria que se perder. Parece um prato cheio para a tese da predestinação, mas também baseado no versículo bíblico em que Pedro fala que o diabo está em nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Eu quero convidar você para meditar nessa reflexão. Satanás sabia que havia uma profecia de uma traição. Então, Satanás se levanta e vê que Jesus escolheu 12 pessoas. Das 12 pessoas, ele sabia que ali no meio teria um traidor. Ele não sabia quem, mas ele começou a rodear os discípulos, a olhar os discípulos, a observar as características de cada um. E Satanás foi procurando a brecha que Pedro fala, rodeando, procurando quem pudesse tragar. E, lamentavelmente, as características que Satanás queria para usar, ele encontrou em Judas. Ele não encontrou em Pedro, porque ele sabia que Pedro, apesar da sua ignorância, da sua violência, não venderia Jesus. Mesmo que ele tenha negado a Jesus, mas ele negou mais por medo da sua própria vida. Ele não escolheria André, porque André já era uma pessoa com mais consciência religiosa. Você lembra que André
irmão de Pedro, ele era discípulo de João Batista. Então ele já tinha um conhecimento firmado nas palavras proféticas. Ele não escolheu Mateus, porque Mateus era a pessoa que, apesar de trabalhar com a arrecadação de imposto, ele era uma pessoa que não era traidora. Era o emprego dele, apesar que muitos tinham ele como traidor, porque ele trabalhava para Roma como coletor de imposto, mas ali era o trabalho dele e ele jamais trairia o mestre. É tanto que Mateus tornou-se, né, como nós vemos aqui, um dos escritores que apresenta Jesus para o povo judeu. Você sabe que Mateus foi escrito para os judeus. Ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Então você vê que Satanás olhou para todos os 12, e até mesmo Tomé, que talvez fosse o mais exigente pelas questões de prova de situações duvidosas, ou situações que requeriam um certo grau de fé, você vai ver que Satanás não encontrou lá em Tomé uma pessoa capaz de trair a Jesus, vender Jesus. E no meio dos 12 tinham os filhos de Zebedeu, que eram metidos à estrela, e todo mundo sabe disso. Chegaram uma vez a pedir a Jesus que, através da sua mãe, que tivesse privilégios no reino dos céus, de sentar ao lado de Jesus, e isso gerou uma confusão. Todo mundo conhece esse texto, mas parece que Judas realmente estava predestinado a trair a Jesus. Não existia predestinação. Judas, ele se encaixou naquilo que Satanás queria. Nós vamos ver com uma forte veemência, né, que ele era amante do dinheiro. Olha, Judas era nada mais, nada menos a pessoa responsável para andar com o cofre, vamos dizer assim, com a sacola do dinheiro. A Bíblia diz que naquele episódio de Betânia, em que a mulher lava, Maria, irmã de Lázaro, lava os pés de Jesus com um gueto, ele brada dizendo assim: por que desperdiçais, né, esse perfume? Poderíamos vendê-lo e dar aos pobres. Dava para vender por 300 denários. Você vê aí, ó, que Judas tinha até o valor na mente de quanto poderia arrecadar com aquele perfume. Gente, foi um prato cheio para Satanás. Satanás, ele fica como um leão, rondando, procurando a quem possa tragar. Ele viu falhas de Pedro, ele viu falhas de André, ele viu falhas de todos os discípulos, falha de Tomé, mas quando ele viu a falha de Judas, a ponto de Timóteo escrever, ele não estava preocupado com os pobres. Na verdade, ele era ladrão e roubava o dinheiro das ofertas. Está lá no texto. Então, veja que Satanás encontrou ali o que ele precisava. Uma pessoa disposta a qualquer coisa pelo dinheiro. E é nessa questão, amado, que eu queria conversar com você. Quantos evangélicos, quantos pastores, quantos cantores, quantos pregadores têm entrado nessa dimensão e Satanás tem observado que ele é amante do dinheiro. Satanás tem observado que ele é avarento. Satanás tem observado que ele topa qualquer coisa para levar vantagem, mesmo sendo crente, mesmo sendo pastor, mesmo sendo pregador, mesmo sendo cantor. Ele adora os privilégios.
ele adora uma propinazinha, um jeitinho fácil de ganhar dinheiro, mesmo ilícito. Está na casa do Senhor, faz de conta que está preocupado com os outros, mas fica com o olho grande nas ofertas. É lamentável trazer um assunto desse. Eu sou pastor, e quando eu entro nesse assunto, as pessoas olham assim, mas pastor, o senhor está falando contra os pastores? Eu não estou falando contra pastor, porque pastor é pastor. Eu estou falando contra pessoas que são avarentas. E lá na frente você vai dizer, Paulo dizendo a Timóteo, por tentar enriquecer, muitos têm negado a fé e têm trazido para a sua vida a ruína. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Amado, é tão séria essa questão que Satanás fica procurando, né? E nós temos visto aí, o carro da vez é ONGs mentirosas, ONGs fraudulentas, ONGs para fazer coisas erradas, pessoas que se dobram a esquemas espúrios por causa de uma comissão. Eu lembro aqui do testemunho, e eu creio que ela não vai se incomodar se eu citar essa parte, a Kellen Gaspar, missionária no Campos Brancos, no qual eu quero mandar um abraço para todos os missionários do Campos Brancos, que eu tive o prazer de, no ano de 2000, também fazer parte da Escola de Campos Brancos, em Imperatriz do Maranhão, na qual eu mando um abraço ao pastor Raul, pastor Ramos, pastor Antônio Carlos, pastor Antônio Dias, pastor Moisés, pastor Joaquim e todos aqueles que faziam e fazem parte, né, da estrutura do projeto Campos Brancos aí em Imperatriz. Meu abraço, meu respeito a todos aí da igreja de Imperatriz do Maranhão. Mas voltando ao assunto, nós sabemos do testemunho da Kellen Gaspar, quando alguém ofereceu uma quantia vultuosa que saltava os olhos de qualquer pessoa, mas ela, pela visão do Espírito Santo, ela não se corrompeu. Amados, mas lamentavelmente muitos outros têm se corrompido. Satanás tem rodeado e diz assim, eu não vou conseguir derrubar Pedro, não vou conseguir derrubar André, não vou conseguir derrubar Mateus, não vou conseguir derrubar Timóteo, nem Natanael, não vou conseguir. Mas eu achei um aqui no meio, que se eu cutucar, se eu ajeitar uma situaçãozinha, ele topa a parada. E foi isso que aconteceu. Satanás entrou em Judas. Você vai pegar o texto, né? Quando eles estão sentados, e Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. Satanás achou a brecha que queria para cumprir essa profecia. Amado, essa, a profecia diz assim, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não diz o amor de todos, diz o amor de muitos. Mas aquele que der lugar vai esfriar no amor. Foi o que aconteceu. Satanás procurou, rodou, não achou entre os discípulos, entre os 11, quem pudesse topar a parada de vender Jesus, mas encontrou Judas, amante do dinheiro, ladrão do gasofilácio. E com essa questão, ele conseguiu entrar em Judas. Aí o verso 14 ao 16 do capítulo 26 diz, então Judas Iscariote foi até os principais sacerdotes e perguntou, o que é que vocês vão me pagar? Veja bem, não foi os sacerdotes que procuraram a Judas. Foi Judas quem foi atrás da propina. Foi Judas quem foi atrás da recompensa para atrair o seu amigo. Claro, Satanás sabia, havia uma profecia, está lá no Salmo 41:9, nós lemos. E o que é que Satanás diz? Vou procurar alguém para ser essa pessoa que vai ser usada para trair a Jesus. Hoje ainda, Satanás continua procurando alguém para atrair a Jesus.
E nós devemos estar sempre preocupados, irmão, que as nossas ações não façam atrair a Jesus. Que o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de se comportar não traia a Jesus. Tem gente que diz assim, mas eu não tenho coragem de vender Jesus. Mas as suas atitudes é de um traidor. Porque Judas traiu Jesus vendendo ele. Mas tem muita gente traindo Jesus, se apoderando daquilo que é dele. E quando eu estou falando se apoderando daquilo que é dele, eu vou bater realmente sobre a questão de pastores que estão enricando, ficando milionários, acumulando para si riquezas, onde a palavra do Senhor diz assim, não acumuleis tesouro na terra. Arrancaram esse ensinamento da Bíblia, arrancaram esse ensinamento de dentro dos ministérios, porque hoje o que vale dentro do ministério é você ostentar, mostrar para os outros que você é poderoso, que você tem muitos bens, carro para cada dia da semana, casa de praia, casa de campo, fazenda, com 50 mil cabeças de gado, enquanto tem ovelhas padecendo. É claro que tem pastores excelentes, eu conheço pastores que ajudam no rebanho, constrói casa para o rebanho. Eu lembro de uma reportagem que eu vi numa cidade onde o pastor estava construindo casa para os irmãos que não tinham. Oh, que exemplo maravilhoso. Aqui eu conheço um pastor, não vou citar a cidade, ele foi meu professor, que ele constrói casa para os irmãos que moram de aluguel, e os irmãos entram naquela casa e ficam pagando os custos da construção daquela casa. Quando eles terminam o custo daquela casa, a casa é deles. E aquele recurso que foi arrecadado, com aquele dinheiro que ele pagava, constrói-se outra casa para outro irmão que também mora em aluguel. O resultado é que o povo daquela cidade não quer de hipótese alguma que a convenção mexa nesse pastor. Querido, amado, porque tem cumprido, né, aquilo que está escrito no livro de Atos. Muitos pastores têm esquecido disso. E muitos que tinham herdades, ninguém dizia que algo era seu, porque pegava o que tinha, vendia e dividia entre os necessitados, de modo que não havia necessitado algum. Aí nós vivemos hoje em que muitas igrejas, né, têm obreiros desempregados, mas tem o pastor, né, com um salário astronômico. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas não disse que é para você acumular riqueza. Quando Jesus mandou os discípulos fazer a missão, disse para eles, não se preocupe com o que vocês vão comer, onde vão dormir, porque o obreiro é digno do seu salário. Salário quer dizer sustento, não ostento. Sustento, não ostento. Eu fui missionário nos anos 2000 pelo projeto Campos Brancos, né, e a minha alegria era que no dia 10 até o dia 12 de cada mês o meu salário estava ali. O salário do casal missionário estava ali. E não tinha preocupação com o caixa da igreja. O que entrava na igreja, eu investia na igreja. Eu não mexia no caixa da igreja. Porque o meu salário garantia o meu sustento e da minha família. Amado, sustento não é ostento. Sustento é sobrevivência. Claro que eu sei que é ótimo e é louvável que um pastor tenha uma boa casa, tenha uma boa estrutura para trabalhar, mas ostentar na garagem de 10 carros, uma fazenda com 50 mil cabeças de boi, e quando ele morrer, vai levar isso para onde? Amado, Judas deu lugar para Satanás e traiu Jesus, vendendo Jesus. Mas tem pessoas que não estão vendendo Jesus, estão se apoderando das coisas de Jesus. Fica essa reflexão.
Que Satanás não encontre em mim nem em você a brecha que ele quer para tornar o nosso coração avarento, ganancioso. Porque das qualificações de um obreiro que Paulo diz a Timóteo, fala assim, não ser ganancioso. Lá em Atos 20, alguma coisa, ele diz assim, não cobiceis de ninguém, nem ouro, nem prata, nem coisa alguma. Fica a reflexão, tá bom? Se essa palavra falou com você, Deus em Cristo abençoe, compartilhe, comente o nosso canal Mover Pentecostal. Sempre na semana estaremos trazendo 2 ou 3 reflexões para o nosso canal. Deus em Cristo abençoe, do seu irmão e servo, pastor Leonardo Correia. A paz do Senhor.